Lá na missão Gravações Brasil, Gospel Record, né? Essa missão, eles trabalham exclusivamente com gravação de áudio nas tribos indígenas. Não é um trabalho muito conhecido, mas desde 2008 nós conhecemos essa missão e os missionários, assim como nós, eles vão voluntariamente, fazem o trabalho de gravação de música, de gravação de histórias bíblicas, testemunho. Então nós temos usado essa ferramenta porque a tecnologia está chegando em todo lugar. Todo jovem gavião hoje tem um smartphone na mão, né? Eles têm, a energia chegou lá em 2010 na maioria das aldeias, então eles têm acesso a DVD, né? A toda a tecnologia que nossos jovens têm. Então nós temos que correr atrás para preparar material para que eles possam ter a palavra de Deus, então, também na sua língua. Então nós temos gravados as escrituras e músicas na língua gavião. Pode passar, por favor? Então aqui a gente improvisou um estúdio, né, lá na base da missão mesmo de Paraná, e as vozes são emprestadas pelos gaviões, né? Eles lendo o texto bíblico, e esse material é gravado, é levado para a sede da missão Gravações Brasil em Porto Velho, é editado, depois esse trabalho é devolvido e nós colocamos nos pendrives deles, nos cartões de memória, em DVD. Ali de camisa verde é o missionário Tiago, que faz esse trabalho junto com a esposa dele, a Fernanda, e outras missionárias. A equipe lá deles é de 6 missionários. Esse de camisa cinza, só volta ali rapidinho, é o meu colega, o pastor Valmir Ferreira, que trabalha junto com a irmã Lourdes, né, como colega de equipe, moram lá na aldeia Icolém, são nossos colegas. E atrás é outros jovens indígenas que estão emprestando as suas vozes para as gravações. Também a gente tem investido na gravação de músicas. Aí foi lá na aldeia, numa casa lá onde a gente morou no passado, e a gente improvisa também, monta o estúdio. E a língua gavião, Isoró, é uma língua tonal, portanto é uma língua musical. Então eles gostam muito de cantar, eles produzem muita música. Lembra do corinho que nós cantamos? Jesus tira Ombichan. A língua tonal, para aqueles que têm ouvido de música, escuta aí, ó. Ombichan, me lavou, Ombichan, me amarrei. Ombichan, Ombichan. O tom na segunda sílaba, Ombichan, é mais forte, né? É o tom alto. Ombichan. Agora é tom baixo. O verbo muda completamente. Se cantar errado, você está dizendo que você se amarrou em vez de que Jesus lavou você. Então tem que cantar no tom. Jesus, tirma, Ombichan, não é Ombichan. Agora os irmãos imaginem quanto que eu errei essa língua. Um dia eu cheguei num porto, as mulheres estavam lavando roupa, e eu estava no período de aquisição de língua e cultura, e eu queria treinar, né? Aí eu falei, vocês estão amarrando roupa em vez de lavando roupa, né? Elas riram de mim, porque eu falei no tom errado, né? Aí seria a entonação correta. Pode passar? São vários grupos de cantores, tem vários nomes, Mensageiros de Deus, Irmãos de Cristo, Gavião do Teclado, eles vão criando os seus próprios nomes, né, e vão gravando e fazendo as suas músicas. Mais gravação de texto bíblico, feito lá na aldeia. E também, nós, o ano passado, tivemos a oportunidade de, pela primeira vez, gravar músicas e escrituras na língua do povo arara, que são povos vizinhos. Eles dividem a mesma terra indígena ali com os gaviões, mas é um povo que fala outra língua, outra cultura, estão sem missionários e nós estamos tentando, de alguma maneira, dar um pouco de assistência àquele trabalho. Então eu levei os missionários lá, o ano passado, para fazer essa gravação. Mas olha o primeiro obstáculo que nós enfrentamos. Esse é o carro que Deus tem nos dado, não é o carro mais apropriado para essas estradas, mas é o que nós temos e temos ido com ele, né? Chegamos aí nessa ponte com os missionários, eu só ia deixar eles lá na aldeia, para eles ficarem lá durante uma semana, e ia voltar para Ji-Paraná, 40 quilômetros de Ji-Paraná, essa aldeia. Quando chegamos nessa ponte, descemos, eu olhei, falei, não é possível que esses irmãos vieram lá de Porto Velho, 360 quilômetros, e vai ser essa pontezinha aqui que vai impedir de fazer esse trabalho. Então eu desci, arrumei as tábuas ali como pôde, e disse, Senhor, agora é contigo, né? E graças a Deus conseguimos passar, né? E deixei eles lá para fazer esse trabalho. Mas às vezes a gente encontra obstáculos assim. E o que vai fazer a diferença é a nossa atitude, é o quanto a gente está disposto em colocar o nosso carro numa estrada dessa, né? Então, graças a Deus, Deus nos deu vitória e eles puderam fazer aquele trabalho. Aqui já é um indígena lá, Arara, um dos líderes lá da igreja, ele está gravando também escrituras, e eles improvisaram ali mesmo num barracão. Aqui são as missionárias, Grace e Fernanda, elas gravam, eles estão
Aqui o grupo de louvor também, na língua arara, já é outro idioma, completamente diferente. E pela primeira vez eles gravaram as suas músicas. E aí vai sair em CD, né, pendrive, memória, e é distribuído para o povo. Tá bom. Tá vendo aqui a acentuação da palavra ombichan, né? Ele é mais forte, ombichan. Então isso que faz a diferença na língua tonal. É que o tom, ele é um fonema. Ele é como se fosse uma sílaba. Se você fala errado, você não comunica. Tá bom, irmãos? Agora, toca rapidinho aquele vídeo lá para os irmãos verem como é que nós estamos gravando os áudios das Escrituras e juntando com figuras, desenhos das histórias bíblicas para deixar, assim, ao ouvinte uma coisa mais dinâmica de se escutar. Enquanto vai tocando o áudio do texto bíblico, vai aparecendo figuras que você pode rodar no celular, MP4, em vários tipos de formato. Não sei se os irmãos conseguem abrir. Aquele videozinho. Estava aí no... Sumiu? Aí. Toca. Moisés, Pode ampliar. Pajayane Israel tsat pe tsorevia ki Egito ve kamando na bulina kiamen tsat ta jata men pania. Está falando do nascimento de Moisés. Israel ma akaku padre maguluna Egito ve Os israelitas aumentaram muito, um grande número, né, lá no Egito. Ebo faraó ma aku maga parei tsupukai. E Faraó então tomou a decisão de matar todos os filhos, né, homens que nascessem dos israelitas. A decisão do Faraó. Só não matasse as mulheres, mas todos que nascessem homens seriam mortos. E aí nasceu Moisés, filho de Levi. E a mãe dele então viu que ele era um menino bonito, né, e decidiu então esconder. Então, só para os irmãos terem uma ideia como o áudio vai juntando as figuras e vai deixando melhor, né, para se ouvir assim do que só o áudio. Muito bom. Obrigado aí aos irmãos que auxiliaram no Data Show. Agora eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. É o texto que nós vamos estar trabalhando nessa noite. Nós vamos ler capítulo 21, 1 Crônicas. Vamos ler do versículo 22 até o versículo 24. 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, de 22 a 24. No domingo, durante a escola dominical, os irmãos vão ter a oportunidade, se quiserem fazer perguntas, sobre tudo isso que eu vou passando, né? Ali vai ser vão ter oportunidade, ou pessoalmente também, após o culto. Às vezes a gente vê coisas e quer, né, tem curiosidade de fazer alguma pergunta, a gente vai ter essa oportunidade durante a escola dominical. Muito bem. E disse Davi a Ornã: dai-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dai-me pelo seu valor, para que cesse esse castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma-o para ti, e faça o rei, meu senhor, dele o que parecer bem aos seus olhos. E eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de alimentos, tudo te dou. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes, pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Oremos. Pai querido, queremos te louvar, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos nessa noite, Pai, diante da Tua palavra. Pai, queremos ouvir a Tua voz, o recado do Senhor, aquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja, o desafio que vem do Senhor para as nossas vidas. Esteja usando a vida do Teu servo, Senhor, para edificar a Tua igreja nesta noite, Pai. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Irmãos, só falando um pouco do contexto desses versículos, nós não vamos ler, né, os versos do início do capítulo 21, mas a Bíblia diz que Davi decidiu fazer um censo, contar quanto era o povo de Israel. Ele tomou essa decisão sem consultar o Senhor, sem consultar o profeta, sem consultar o seu comandante Joabe. E a Bíblia diz que essa decisão de Davi, de contar o povo, de fazer esse censo, de saber quantos, né, israelitas haviam ali
não agradou o Senhor, não foi algo que estava nos planos de Deus. Então aquilo entristeceu o coração de Deus e aos olhos de Deus foi como uma desobediência. Irmãos, quantas vezes nós tomamos decisões sem confiar, sem consultar o Senhor? Não sei você, mas muitas vezes, por impulso, nós fazemos compromissos, por impulso a gente decide certas coisas, não consultamos, né, o pastor, não consultamos, os filhos não consultam os pais, não consultamos os conselheiros, pessoas que podem nos ajudar a tomar decisões, e muitas vezes tomamos decisões erradas por falta de conselho. E depois que Davi tomou essa decisão, a Bíblia diz que o comandante dele, Joabe, disse: meu senhor, por favor, Senhor, não faça isso não, para que contar ao povo? Joabe ainda tentou aconselhar Davi a desistir da ideia, mas Davi se manteve firme e mandou então contar o povo. Ele ficou realmente decidido com aquela decisão, e mesmo com o conselho de Joabe, Davi permaneceu firme na sua decisão. E quantas vezes a gente recebe conselho dos irmãos e a gente acha que a nossa decisão, aquilo que nós já tomamos decisão, é o melhor para nós, e muitas vezes a gente quebra a cara por falta de ouvir conselhos. E Davi, infelizmente, aconteceu isso com ele. E a Bíblia diz então que Deus viu aquilo como um pecado. Talvez no coração de Davi ele estava orgulhoso com todas as conquistas que ele havia tido, ele achava que tinha um exército grandioso, a Bíblia não fala, mas talvez a motivação daquela decisão de Davi foi um orgulho, né? E Deus não se agradou. Então a Bíblia diz que através do profeta, Deus então mandou Davi escolher entre 3 castigos, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado sempre traz consequência. Então Davi tinha que escolher entre 3 anos de fome, 3 meses o inimigo atacando ele, né, e todo o povo de Israel, e 3 dias de castigo nas mãos de Deus através da peste. Olha, 3 anos, fome na terra, 3 meses os inimigos atacando, ou 3 dias o Senhor castigando o povo através da peste. Então o profeta foi até Davi, comunicou que Deus manda ele escolher, e Davi pensou: olha, é melhor cair na mão do Senhor, porque o Senhor é misericordioso, do que cair na mão dos homens. Então Davi decide então cair nas mãos do Senhor, e nós conhecemos a história, e houve muita morte, Deus matou muitas pessoas, e então Deus, para cessar aquela praga, Deus então requereu de Davi que ele oferecesse na eira daquele homem chamado Ornã, que era um jebuseu, sacrifícios ao Senhor, né? Então, esse homem chamado Ornã, ele não era israelita, ele era do povo jebuseu, que era o povo que habitava ali a região de Jerusalém naquela época, e eu não sei porquê, Davi já tinha conquistado todas aquelas terras, mas permitiu que esse homem continuasse morando ali e sendo dono daquele lugar, aquela propriedade então chamada, né, de eira de Ornã. O que é uma eira? A Bíblia fala sobre isso, que o Ornã era proprietário daquele lugar chamado eira, mas o que é eira? Eira era o lugar onde eles malhavam o trigo, era um lugar plano, né, no cume do monte, onde eles traziam a colheita de trigo, e ali era malhado o trigo, às vezes a uva também, para fazer o vinho. Então era um lugar assim, para o agricultor naquela época, era um lugar de muito valor, porque se você não tivesse uma eira, aonde você iria bater o trigo para produzir o alimento? Então aquele lugar era um lugar de muito valor, essa propriedade, a eira, esse lugar onde era batido os cereais e debulhado, né, os cereais também, onde eles secavam. E se você olhar lá em Ruth, no capítulo 3, 2 de Ruth, lá fala, na história de Ruth, sobre a eira, né? Lá em Mateus também 3,12, Jesus fala que ele vem como aquele que vem limpar, né, a eira. Então era esse lugar onde o trigo era malhado. E sabe onde ficava essa eira? Ela ficava exatamente no cume do Monte Moriá, aquele lugar onde Abraão ofereceu Isaque. Se a gente adiantar aqui a nossa Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 3, vamos dar uma olhada lá. 2 Crônicas, capítulo 3, 1. Quando Salomão começa a edificar a casa do Senhor, ele fala daquele lugar. 2 Crônicas 3, 1. E diz assim:
E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado, na eira de Ornã, o Jebuseu. Então Davi, veja como são os planos de Deus. Deus leva a Davi a adquirir aquele lugar, mas nos planos de Deus, no futuro, seria o lugar onde seria construído o primeiro templo pelo filho de Davi, Salomão. Então, nem sempre aquilo que nós estamos fazendo hoje, nem sempre aquilo que nós estamos investindo hoje na obra de Deus, estamos ofertando ao Senhor hoje, talvez a gente não vai contemplar os frutos, o resultado desse trabalho. Talvez nossos filhos vão ver o resultado desse trabalho. Lá no Trabalho Gavião, por exemplo, um casal de missionários pioneiros vieram lá da Alemanha, na década de 60, e eles embrenharam aquelas matas. Naquela época, difícil acesso, de Paraná era apenas uma vila, e eles entraram lá, passaram a conviver com aquele povo, e em 2007, esse casal aposentou e voltou para a Alemanha. Eles nunca contemplaram assim a Igreja Gavião madura e firme como os dias de hoje. Então a Bíblia diz que uns plantam, uns regam e outros colhem. Irmãos, nós tivemos o privilégio de chegar lá em época de colheita. Que privilégio, em época em que os acessos para as aldeias eram mais fáceis. Naquela época eles só chegavam de avião, um custo alto, contratavam um aviãozinho saindo de Paraná, construíram uma pista na Mata Virgem, 500 metros de pista. Na época das chuvas eles iam de voadeira pelo Rio Machado, depois pelo Igarapé Lourdes. Então, os índios sempre falam assim: Adilto, você é muito privilegiado. O seu Orestes, quando ele veio, o nome desse missionário, ele veio como aquele trator, né, que vem derrubando a Mata Virgem, desbravando. Você já veio quando já foi passada a patrola, né, já estava a estrada aberta, as estradas fáceis, os acessos fáceis, e realmente. Então, assim é a obra de Deus, né? Uns plantam, uns colhem, e realmente a obra no final é do Senhor. Então Deus pede ao rei Davi que ele ofereça então ofertas, holocaustos no cume daquele monte. E é interessante que o anjo do Senhor havia sido enviado por Deus para castigar a cidade de Jerusalém, e para cessar aquele castigo era preciso Davi adquirir aquele lugar do Ornã e oferecer os holocaustos dali. Mas a Bíblia diz que Ornã, ele viu o anjo com a espada e ele ficou com medo. Diz que ele pegou os filhos, entrou dentro de casa e ficou com medo daquele castigo. E quando Davi propõe então adquirir aquele lugar, ele com temor, porque havia visto o anjo com medo da morte, ele diz: olha Davi, pode ficar com tudo, pode pegar os bois, pode pegar os trilhos para a lenha, pode pegar o trigo como oferta de alimento, eu não quero nada. Irmãos, uma proposta assim, vamos dizer, tentadora, né? Davi não iria gastar absolutamente nada. Mas o que Davi fez? O que nós vimos aí no versículo 24? Ele diz: eu não vou oferecer ao Senhor holocausto que não me custe nada. E pensando nesse sacrifício de holocausto era um tipo de muitos tipos de ofertas que as pessoas naquela época do Velho Testamento que tinham fé, que queriam se aproximar de Deus, era através das ofertas do sacrifício. É através do sacrifício de um animal perfeito, levar até a tenda, levar até os sacerdotes, impor a mão sobre aquele animal, ele ser sacrificado. Mas esse tipo de oferta que Deus pediu aqui, o holocausto, era uma oferta totalmente queimada sobre o altar. Tinha tipos de animais que poderia ficar um pedaço para o sacerdote, não era completamente queimada. Mas aqui diz que o holocausto, o tipo dessa oferta holocausto, era uma oferta totalmente queimada. O animal era queimado inteiro sobre o altar, ou seja, uma oferta totalmente dedicada a Deus. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, né, que se ofereceu por inteiro, uma vez por toda, como sacrifício pelos nossos pecados. Amém? Já pensou se Jesus não tivesse vindo? Até hoje a gente teria que estar adquirindo ou comprando do nosso rebanho, continuando, ofertando e dizendo: Deus, eu acredito no plano do Senhor para a salvação. E quando eles ofereciam naquele tempo, todas essas ofertas que derramavam sangue, elas estavam apontando para a vinda de Jesus. Era um tipo de Cristo.
assim virá um dia quem? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, dois aspectos interessantes aqui dessa oferta. Primeiro, que ela era um holocausto e ela era completamente queimada sobre o altar, totalmente queimada. A segunda oferta que Deus pediu era um sacrifício pacífico, que era uma oferta voluntária. O primeiro aspecto daquela oferta de holocausto é que ela era completamente queimada. O segundo aspecto da oferta que Deus pediu a Davi, que fosse oferecida ali, é que ela seria uma oferta voluntária. Não era obrigatório, não era porque ele havia pecado, não. Partia do coração do homem oferecer voluntariamente a Deus aquela oferta. Não era por obrigação. Irmãos, Deus não nos obriga a nada. Deus nos dá a oportunidade de escolher. Você tem essa escolha, né, de participar da oferta da promessa de fé. Deus não está obrigando a ninguém. Mas sabe uma coisa interessante? A oferta, ela é voluntária. Não somente para ofertar, vamos dizer, bens materiais, dinheiro, mas a nossa vida, os nossos talentos. Eu não sei o que você tem que você poderia ofertar a Deus. Mas aquilo que nós temos deve ser oferecido como uma oferta voluntária. Porque Deus é assim. Deus quer que a gente ofereça com alegria. A Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria, com prazer, como uma oferta de gratidão diante do Senhor. Então, no versículo 24, ele diz, para que não ofereça holocausto sem custo. E o Ornã, então, oferece a Davi, né, faz aquela oferta. Davi, não precisa me pagar nada, não. Eu te dou tudo que você quiser. Imagina, rei, o Senhor tem permitido que eu viva aqui. Agora, aquele lugar, ele era de muito valor para o Ornã, como eu já falei. Era na eira que ele ganhava, era o ganha-pão dele. Porque aquele, vamos dizer, o excesso da produção, provavelmente o trigo que ele malhava ali, ele vendia. Era fonte de renda para ele. E ele estava oferecendo ao rei, o rei não poderia dar nada. Mas Davi disse, como eu poderia oferecer a Deus algo que não me custe nada? Interessante, eu acho que isso acontece com todos nós. Quando a gente está na igreja, no momento do ofertório, a Sarinha sempre pergunta, pai, trouxe oferta? Aí a gente tira, né, do nosso bolso e dá à criança, estamos, né, treinando ela, mas o que custou para os nossos filhos? Essa oferta que nós, como pais, entregamos a eles, né, para eles levarem lá, depositar no altar. Custou. Mas, daquela mesada que a gente der para eles, né, e dizer, olha, papai não vai mais trazer oferta para você dar, não, você vai ter que tirar, né, daquela mesada, ou se algum tio te dá, de vez em quando com uma ofertinha de alguém, aí vai custar, né? Aí sim, vai ter um custo para a criança, ela vai entender que aquele dinheiro, ela está vai deixar de usar para si, de comprar alguma coisa para si, sim, aí sim vai ter um custo. Então Davi não aceitou aquela oferta de Ornã, né? Ele não aceitou. E por quê? Porque os irmãos acham que o rei Davi não aceitou a oferta de Ornã de receber tudo de graça, o animal, o lugar, o trilho para queimar o holocausto. Por que Davi não aceitou a oferta do Ornã para receber tudo de graça? Em primeiro lugar, irmãos, porque para ser uma oferta, um sacrifício, tem que ter um custo. Tem que haver custo. Oferta, sacrifício, tem que ter custo, em todos os aspectos da nossa vida. Sacrifício é oferta de alguma coisa muito preciosa que é dado a outra pessoa. Então é aquilo que nós temos de mais precioso. E como eu já falei, aquele lugar era muito precioso para Ornã, e ele tinha que abrir mão, né, daquele lugar, mas Davi não queria aquilo de graça. O que você tem hoje de mais precioso? O que você, olhando para a sua vida hoje, pode avaliar que é de mais precioso? Creio que a primeira coisa é a nossa vida, né? Que a vida, o dom que Deus nos deu, a vida, o fôlego de vida, veio dele. Isso é o que nós temos de mais precioso. Agora, como nós estamos gastando essa vida preciosa que Deus nos deu?
Será que estamos dispostos a oferecer a nossa vida no altar do Senhor como um sacrifício de louvor, de adoração, como uma vida que as pessoas podem olhar e dizer, aquele ali vive em sacrifício de adoração, ele vive em serviço do Senhor, ele dedicou a sua vida, a sua profissão, o seu trabalho, tudo que ele faz, ele leva em conta que ele recebeu do Senhor e ele está repartindo e ele está dando aquilo. Talvez sejam os seus sonhos. Talvez aquilo que você tem de valor hoje seja os seus sonhos, seus planos de vida. Eu vou fazer aquele curso, eu vou terminar a minha faculdade, depois eu vou trabalhar, fazer concurso, eu vou fazer aquilo outro. Talvez sejam os seus sonhos, mas será que são os sonhos e o plano de Deus para a sua vida? Será que é o que Deus, você já perguntou para Deus, Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? É esse o plano do Senhor para a minha vida? Então vamos pensar um pouco nessa noite, o que nós temos de precioso na nossa vida? Será que são os nossos filhos? Já pensou se Deus chama um dos seus filhos e escolhe um dos seus filhos para viver essa vida de sacrifício voluntário, para servir ao Senhor na sua seara? Será que estamos dispostos a abrir mão dos nossos sonhos para os nossos filhos? Porque muitas vezes, nós como pais, a gente quer realizar os nossos sonhos dos nossos filhos. Mas será que é isso que Deus tem para os nossos filhos? E se Ele tem algo sublime, tem algo melhor, quer que ele seja um missionário, uma missionária, um obreiro, um pastor, servindo na obra do Senhor? Será que estamos dispostos a pagar esse preço e abrir mão dos nossos sonhos para que os nossos filhos sirvam a Deus? Irmãos, Davi decidiu oferecer a Deus algo que lhe custasse. Ofertar é uma decisão. Nós podemos decidir não se envolver com esse negócio, eu estou fora desse negócio, de contribuir para a obra de Deus, de investir o meu tempo para visitar alguém que está doente, de dedicar os meus filhos, de dedicar a minha intercessão, a minha oração por esses missionários. É uma decisão. Mas aqueles que decidem ofertar voluntariamente, como gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós. Porque o que nós ofertamos a Deus, o louvor que nós damos a Deus, a nossa vida que nós damos a Deus, é resultado da gratidão que nós temos por Ele. Nós temos que olhar para o nosso passado, de onde nós viemos, o que Deus já fez por você. O que Deus fez por você nesses últimos 10 anos? Quem era você há 10, 20 anos atrás? De onde você saiu? Como era a sua vida? Eu lembro muito bem, quando eu tinha 18 anos, eu tinha um comércio lá em Pernambuco, no interior de Pernambuco, era dono de uma mercearia. E um dia, meu colega de escola me convidou para ir na igreja que reunia na sala da casa do missionário. Um casal de missionários americanos. Na minha cidade tem uma tribo indígena também, os Funiô, e eles vieram para alcançar os Funiô e ao mesmo tempo reunia com as pessoas não indígenas da cidade e começou o trabalho na casa dele. E naquela noite, 17 de agosto de 91, eu aceitei o convite do meu colega de escola e fui assistir aquele culto. Mas antes, quando eu tinha 7 anos de idade, outros missionários americanos que estavam lá, substituindo esse casal, que estava naquele momento, eles reuniam as crianças da rua para contar histórias bíblicas. E eu escutei essas histórias, vamos dizer assim, durante 1 ano. Depois esse casal de missionários voltou para os Estados Unidos e todas aquelas histórias da palavra de Deus ficaram guardadas no meu coração. Quando eu ouvi a palavra de Deus naquele sábado à noite, tudo aquilo que eu escutei na infância, aquela mensagem não me era estranha, estava tudo ali, veio tudo à tona. Quando o pastor perguntou quem queria entregar a vida para Jesus, eu me levantei em choro, em lágrima, muito quebrantado. Tinha ali uns 30 jovens naquela sala, somente eu naquela noite entreguei a vida para Jesus. Decidi caminhar com o Senhor. E 6 meses depois, eu já estava decidido a ser missionário. Pouco tempo depois, porque é uma igreja que passava, apesar de ser pequenininha, mas sempre tinha missionários da Missionária Civil passando em trânsito, dando testemunho, passando filmes, e aquilo foi mexendo comigo, e o que mais me incomodou, como novo convertido, foi saber que havia muitos povos, pessoas no mundo que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Eu achava que todo mundo já tinha escutado.
Eu achava que essa notícia boa de Jesus que eu aceitei já teria sido pregada em todo o mundo. Eles falaram, não, tem muitos povos no mundo, na África, povos indígenas no Brasil, pessoas aí fora, nos interiores, nos sertões, nos ribeirinhos, tem muitos lugares onde o evangelho não for anunciado. Eu falei, então, eu me ofereço ao Senhor para que pelo menos um desses povos possa ouvir a palavra de Deus através de mim. E aí já estava decidido, e nem era igreja ainda aquele grupo. Quando eu tomei essa decisão, meu pastor estava lá nos Estados Unidos, visitando as igrejas, né? E aí nós comunicamos para ele que eu estava com esse desejo de ir para a escola bíblica, e ele ficou muito contente. E ele estava pregando numa igreja lá, e durante o relatório ele falou de mim, pediu oração, que tem esse jovem que está querendo ir para a escola bíblica. E quando terminou o culto, 2 senhoras foram procurar ele, a mãe e a filha. E elas disseram para ele, olha, enquanto o senhor falava daquele jovem, Deus tocou no nosso coração. Primeiro foi a mãe. Deus tocou no meu coração para ajudar aquele jovem lá com a mensalidade da escola bíblica, quanto que custa, e perguntando lá em dólares. E aí ele falou o valor, ela falou, pois é, eu me comprometo em mandar tanto por mês para ajudar nos estudos dele. Enquanto ela falava, a filha chegou e disse que sentiu o mesmo toque do Senhor em me ajudar. E elas durante 2 anos, né, juntaram-se e mandaram esse sustento para eu cursar a escola bíblica. Veja como são os caminhos do Senhor. Deus não precisa da nossa ajuda, Deus não precisa do nosso dinheiro, somos nós que precisamos dele. É privilégio nosso cooperar com Deus, ser cooperador de Deus. Então Davi sabia disso, que não havia sacrifício, não podia haver uma oferta que não houvesse custo. Tinha que haver um custo, porque oferta sacrifício é você ofertar algo muito precioso para outra pessoa, e Davi sabia disso. E por que Davi não aceitou a oferta tão tentadora de Ornã, e ofereceu tudo de graça? Em segundo lugar, porque oferta, sacrifício, é resultado do arrependimento do homem. Davi reconhece que tinha pecado diante de Deus. Vamos voltar lá no texto, versículo 8. Quando Davi foi confrontado pelo profeta, ele reconheceu que havia pecado contra Deus. Versículo 8, de 1 Crônicas 21. Então disse Davi a Deus, gravemente pequei em fazer este negócio. Porém, agora ser servido tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Davi reconheceu que pecou. Nessa decisão de contar ao povo, Senhor, eu reconheço que eu errei. Sabe qual era a diferença na vida de Davi? Sabe por que ele era conhecido como homem segundo o coração de Deus? Não é que Davi não pecava, não errava. A diferença é que todas as vezes que Davi pecou, ele foi confrontado pelo pecado, ele reconheceu e ele se arrependeu. Essa é a diferença de alguém ser chamado segundo o coração de Deus. Não é que nós nunca vamos errar. Sim, a gente erra, somos humanos, somos pecadores. Mas a diferença é reconhecer o pecado e se arrepender. Então, para ofertar a Deus, essa oferta ela tem que ser resultado de uma vida de arrependimento, de alguém que reconhece o pecado. Deus só vai aceitar a oferta de pessoas arrependidas. Não adianta vir aqui fazer esse compromisso de promessa de fé se você não vive uma vida constantemente de arrependimento diante de Deus. A sua oferta não vale nada para Ele. Em primeiro lugar, arrependimento. Davi sabia disso. E ele havia se quebrantado diante de Deus. E ele havia então aceitado o desafio do Senhor de ofertar aqueles animais, aquele holocausto que era uma oferta totalmente queimada, e as ofertas pacíficas que eram ofertas voluntárias e fruto da gratidão que Davi tinha para com Deus. Em terceiro lugar, por que Davi não aceitou aquela oferta de Ornã, de fazer tudo de graça para ele? É porque a oferta é resultado da gratidão a Deus pela sua misericórdia para com Davi. Deus havia dado a Davi uma alternativa. Muitos morreram, Davi não. E muitos ainda iriam morrer, mas Deus disse, olha, você tem escolha. Então Deus disse, Senhor, muito obrigado que o Senhor nos deu essa alternativa de clamar pela tua misericórdia. Então, como gratidão a Deus, Davi então decide oferecer aquele sacrifício. Irmãos, você é grato a Deus? Você tem um coração agradecido? O que você tem feito por Deus para mostrar a Ele que você é grato? Por tudo que Ele é e por tudo o que Ele tem feito por você.
Nós só podemos ofertar a Deus se primeiro nós temos um coração grato, se nós reconhecemos que se não for as misericórdias do Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a misericórdia do Senhor a cada dia, não estaríamos aqui. Sabe, antes de me converter, poucos dias, eu briguei com meu pai, porque estava ouvindo música alto no meu quarto, ele mandou baixar o som, e no meu quarto meu pai guardava um revólver, 38, bem na gaveta de uma escrivania. E eu fiquei muito com raiva do meu pai, desliguei o som, né, naquela rebeldia, e o diabo disse, tem uma arma ali naquela gaveta, acaba com isso agora. Olha como o inimigo colocou na minha mente, naquele momento, tira a tua vida, né? Aí você resolve essa briga com seu pai, mas Deus na sua misericórdia conservou a minha vida, e poucos dias depois eu tive a oportunidade de ouvir o Evangelho e aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Irmãos, Davi estava grato pela direção que Deus havia dado para cessar aquela praga. Ele reconhecia o quanto Deus tinha o abençoado. Ofertar, meus irmãos, é uma decisão, é um passo de fé. Tudo aquilo que nós oferecemos a Deus. Quando eu me candidatei a ser missionário, eu me senti igual Jeremias, né? 18 anos de idade, terminando o ensino médio, não conhecia muito ainda do Senhor, das Escrituras. Eu olhava assim, meu pai, eu sou uma criança, tão novo, tão inexperiente. Quando eu fui contar para os meus pais, porque eu tinha aquela mercearia, Deus me deu esse dom de relacionar com pessoas, de comércio, e com 14 anos de idade eu comecei aquela mercearia. O meu irmão, 2 anos mais velho do que eu, já é pastor também, ele era estagiário da Caixa Econômica Federal e a dona dessa mercearia estava indo embora e ofereceu. Vocês não querem comprar aí para continuar o negócio? Aí meu irmão adquiriu e me colocou como, vamos dizer, o gerente, né, da coisa. E foi prosperando, né? As pessoas do sítio, os índios, os aposentados compravam para pagar assim por mês, né? E a coisa prosperou, então eu ajudava muito no sustento de casa. E aí eu fui falar para o meu pai, só eu de crente. Eu disse, olha, eu decidi, papai, ir para a escola bíblica. Ele disse, você é louco, é? Como é que você vai viver? Como é que você vai se sustentar? Eu digo, pai, eu não sei como vai ser. Eu só tenho a certeza que Deus está me chamando e eu vou deixar tudo isso aí e vou obedecer a ordem do Senhor. E aí Deus fez aquilo que eu já te contei, né, para vocês. Quando eu disse a papai, eu não sei. Eu só sei que eu estou oferecendo a minha vida ao Senhor e a maneira que Deus vai suprir, a maneira que Deus vai levantar os recursos, isso é com o Senhor. Irmãos, a Bíblia fala que Davi adquiriu, no versículo 25, Davi deu a Ornã por aquele lugar, aquela eira, o peso de 600 ciclos de ouro. Sabe quanto é isso? 7 quilos e 200 gramas de ouro. Por algo que podia ser de graça. Ornã não ofereceu a ele? Davi pode pegar tudo, meu amigo, fica com tudo. Eu te dou essa eira, eu te dou os animais, o trilho, é tudo teu, ó rei. Davi disse, não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. 7 quilos e 200 gramas de ouro. Davi adquire aquele lugar, que poderia ter sido de graça, mas não seria um sacrifício que custasse alguma coisa. Não valeria para Deus, porque sacrifício tem que ter um preço. Se eu continuasse lá na minha cidade, em Águas Belas, os meus irmãos mais velhos, quando eu volto lá, eles sempre perguntam, quando é que você volta? E essa coisa, eu falei, eu não sei, eu sou um voluntário, estou servindo a Deus. O dia que Deus disser, volte, volte. Eles falam, se você estivesse aqui hoje, você seria dono de um supermercado. Talvez, né? Materialmente falando, porque na mesma época tinha um colega, na mesma rua, que também tinha uma mercearia, hoje ele tem um mercadinho. Mas eu falo com meus irmãos, só que eu estou envolvido em um serviço, em uma obra muito mais sublime, muito mais superior do que ter um supermercado, porque eu estou investindo e gastando a minha vida em algo que vai trazer frutos para a eternidade. Lá no céu nós vamos encontrar com os irmãos da etnia Gavião, dos irmãos da etnia Zoró, dos irmãos da etnia Arara, e isso não tem preço, irmãos. Então vale a pena gastar e investir as nossas vidas na obra do Senhor. Deus ama a quem dá com alegria. E aí, como eu falei, aquele lugar que Davi adquire por esse preço tão valioso,
né? Se nós olharmos o capítulo 22, ali Davi já está preparando a construção do templo de Salomão, né? Deixando tudo, ele já adquiriu a propriedade, e Davi começa a adquirir material, e o desejo de Davi era que ele pudesse construir, mas o Senhor falou, não, você não vai poder construir. Mas Davi pensou, ficou em depressão por causa disso? Não, já que eu não vou poder construir, eu vou fazer o máximo que eu posso para facilitar as coisas para o meu filho Salomão. E ele foi adquirindo material, madeira, preparando tudo, comprou aquele campo, porque ele estava projetando algo para o futuro, como eu falei. Ele não contemplou aquele templo. Salomão que desfrutou da bênção de construir, e na história, né, ser aquele homem que encabeçou a construção daquele primeiro templo, e isso nunca vai sair da história da humanidade. Foi Salomão, mas quem preparou tudo foi Davi. Então sempre há lugar para nós nessa obra. Será que é preparando? Será que é construindo? Será que é indo? Será que é intercedendo? Será que é doando, ofertando ao Senhor o nosso tempo? Nós podemos escolher, podemos decidir em que parte eu me encaixo nessa obra. O que eu posso fazer para contribuir para a proclamação do Evangelho? A obra de Deus é o único serviço que tem lugar para todos. Ninguém tem desculpa de dizer, Senhor, o que eu posso fazer? Eu não tenho recurso. Ah, Senhor, eu não tenho saúde para ir. Mas será que nenhum de nós poderia pelo menos orar? Interceder? Irmãos, esse ministério de intercessão, eu confesso para os irmãos, sem a oração, sem a intercessão dos irmãos, há muitos anos a gente já teria voltado do campo. Há muito tempo, porque já teve momentos assim de desanimar, já teve momentos assim da gente pensar que não consigo aprender essa língua, não dá mais para viver no meio desse povo, é um povo rebelde, é muitos bêbados. Eu lembro uma vez lá na aldeia, em que eu fui cercado por um grupo de bêbados, estavam com raiva de mim, a 90 quilômetros de Paraná, no meio da selva, só eu vi minhas crianças, ninguém, só eles, e esses bêbados me cercaram e ameaçando-me, e eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. E eu fiquei paralisado, de repente apareceu um outro indígena que veio não sei de onde, e ele me tirou do meio deles, e foi o livramento do Senhor, acalmou aquela situação, só o Senhor, porque não tinha ninguém ali, eles iam me bater, e eu não ia reagir. Irmãos, continue intercedendo pelos missionários, gaste o seu tempo em oração por nós, precisamos da sua intercessão. Nós estamos lutando contra fortalezas, estamos lutando contra culturas milenares. O diabo tem colocado cada coisa que tem prendido o coração desse povo, cada crença que vocês podem pensar que é historinha, mas eles levam aquilo muito a sério. Os espíritos que sempre dominaram aquele povo, mantiveram aquele povo nas trevas, eles não querem que veja o povo liberto pelo poder de Deus. Continue a interceder. Irmãos, Deus tem aceitado as ofertas que os irmãos têm enviado a todos esses missionários. E muitas vezes nós não imaginamos os lugares que essa oferta está chegando e as vidas que estão sendo alcançadas através dessas ofertas e das suas orações. Irmãos, a cada mês eu testemunho um milagre da multiplicação. Porque às vezes a gente humanamente quer olhar valor, né? É tão pouco que eu estou dando, será que isso faz diferença? Será que aquele pouco que eu estou ofertando, o que eu estou prometendo dar diante de Deus pela fé, será que lá no final mesmo, quando chega lá ao missionário no campo, o missionário faz diferença? Irmãos, quero dizer para vocês que faz. Porque é um pouco daqui, um pouco dali, né? Vai juntando um pouco de lá, e o que chega lá é o que tem nos mantido mês a mês. Faz diferença. Não desanime. Estamos passando dias difíceis, o Brasil está em crise, sim, mas Deus não. Deus continua sentado no seu alto e sublime trono. Ele continua reinando. Ele continua sob o controle de todas as coisas. Nada foge ao controle de Deus. Ele continua sendo o mesmo. O mesmo que foi com Abraão, o mesmo que foi com Moisés, o mesmo que foi com os discípulos, ele continua o mesmo. Deus não muda. Nós mudamos, Deus não.
ele permanece o mesmo. Então continuem firmes nesse propósito de ofertar voluntariamente, como gratidão ao Senhor. E voltando lá ao texto, depois que Davi sacrifica, versículo 28, vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o jebuseu, sacrificou ali. Ele já havia sacrificado holocausto e ofertas pacíficas. E Davi, vendo que Deus fez cessar aquela praga, veio que Deus mandou fogo, consumiu aquela oferta, ele decidiu voluntariamente continuar ofertando ao Senhor. Ele fez mais ofertas ao Senhor, como gratidão por aquilo que Deus havia feito por ele. Lembra de Noé? Quando Noé saiu da arca, depois de todos aqueles dias, a primeira coisa que Noé fez foi sacrificar ao Senhor. Ele já escolheu aqueles animais ali, que eram puros, e em gratidão a Deus por ter guardado as suas vidas, a vida da sua família e a vida dele, lá em Gênesis no capítulo 8, a partir do verso 18, fala que ele ofereceu ao Senhor uma oferta de gratidão, por Deus ter livrado ele daquele dilúvio. Então a oferta é resultado da nossa gratidão. E nós não podemos oferecer a Deus aquilo que não nos custe. Temos que oferecer a Deus aquilo que para nós vai ser uma perca, mas para quem vai receber é um ganho. E lembre-se de uma coisa, a nossa oferta não é dada a nós, a mim, a outros missionários. Vocês estão oferecendo a Deus. O compromisso de vocês é com Deus, não é comigo, não é com Adilton, não é com Vilma. Quando você faz esse compromisso de ofertar, é com o Senhor. A promessa de fé é entre você e Deus. É só entre vocês dois. Porque primeiro nós temos que entregar a Ele, como fruto da gratidão a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Que Deus abençoe a sua palavra nessa noite e venha aplicar aos nossos corações. E que nós possamos ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus.